Parece que a história está seguindo para Portugal, hein? O Corinthians nunca negou que estava interessado num técnico estrangeiro. Falava-se no Jorge Jesus, não deu certo. Fernando Lázaro é interino. E agora Luiz Castro, ele que já passou pelo Porto, pelo Shakhtar Donetsk, é o alvo do Timão, segundo o que está sendo especulado e chega até nós. Olha só a estica do Giuliano, digna de quem tem sido de fato um garçom impecável. Na campanha corintiana do Paulistão, ninguém deu mais assistências do que ele. Foram 3 em 6 jogos, a última na vitória sobre o São Bernardo, que terminou com a cavadinha do Roger Guedes, o gol que abriu a goleada em Itaquera. Giuliano tem jogado nas últimas rodadas sem guardar posição. Ideia de Fernando Lázaro, o interino que vai acumulando pontos e vitórias. São 3 seguidas no estadual. E se a gente somar as 2 da Sul-Americana do ano passado, chegaremos a 5 no total. 100% de aproveitamento pessoal. História curta do interino, mas já com algumas curiosidades. Até os 3-0 de anteontem sobre o São Bernardo, o Timão não vencia um adversário por 3 ou mais gols de diferença desde os 4-0 sobre o River Plate do Paraguai, em maio de 2021. Quem estava no banco? Fernando Lázaro. É uma questão circunstancial, né, como tem acontecido, e passo a passo, assim, tem sido toda a minha trajetória no clube. O máximo que eu posso levar é a Ribeirão Preto sábado, e é o nosso objetivo agora, é onde a gente está olhando, como sempre, nesse curtíssimo prazo. Com um retrospecto tão positivo, seria natural que Lázaro pensasse grande. Mas em seu discurso, além de fugir de questionamentos em relação a assumir o comando do Timão, ele se recusa a falar até mesmo do legado que vai deixar para o próximo treinador. Por sinal, o tão aguardado anúncio deste nome pode acontecer a qualquer momento e muito possivelmente será um português. Neste momento, a aposta é em cima de Luiz Castro. Atualmente, ele comanda o Al Duhail do Catar, mesmo time que o atacante Dudu do Palmeiras defendeu por empréstimo até o ano passado. Caso receba o sim do treinador, que tem contrato até o meio do ano, o Corinthians terá que discutir o pagamento de sua multa rescisória com o clube do Oriente Médio. Castro traria para o CT Joaquim Grava profissionais de sua confiança, e o que também pode pesar para sua contratação é que ele já trabalhou com categorias de base. Uma das exigências do presidente Duílio Monteiro Alves para o novo comandante é que ele abra espaço para as revelações corintianas. Ele trabalhou muito tempo como diretor de categorias de base no Porto, de 2006 a 2014, e a gente já viu ele em jogos contra o Real Madrid, em que ele estava comandando o Shakhtar, foi muito bem, inclusive com os jogadores brasileiros, não é? O TT, que passou pelo Grêmio, enfim. Mas a gente sabe que o Corinthians está sendo bem cauteloso, está aproveitando que o Fernando Lázaro não tem perdido jogos, está comandando o time bem, por enquanto, e aí pode escolher, pode conversar. Falou-se muito em entrevistas, que o Corinthians estaria entrevistando treinadores, não sei se é bem esse o processo, mas o técnico estrangeiro, que pelo André Sanches era algo que não passava pelo papel corintiano, né? O André dizia que não queria, que ficou traumatizado com o Passarella, mas agora parece ser... O que é, Andrés? Que fazem. Né? Mas agora a escassez de técnicos aqui no Brasil, pelo menos no perfil que se procura, faz com que os estrangeiros, e pelo momento do Abel Ferreira, que foi o Jorge Jesus, técnicos que estiveram e estão bem aqui no Brasil, isso aumenta a procura, né? Por um português também. Aumenta. O Jorge Jesus, para chover numa olhada, falar do que ele fez, do que o Abel está fazendo. O Antônio Oliveira, que quando era treinador do Atlético Paranaense, também fez um trabalho bom. Não é português, mas o Vojvoda, por exemplo, no Fortaleza, outro treinador estrangeiro que vem fazendo um trabalho bom. Isso desperta o interesse dos clubes. A gente tem falado de mais um treinador português. Só que quando a gente fala em relação a trabalhar com a categoria de base, não sei se conseguiria fazer isso no Corinthians, porque existe uma pressão muito grande. A gente está vendo aí alguns clubes que ele já dirigiu, né, Renata Fã? O meu pensamento em relação a você trabalhar com as categorias de base no Brasil, ele é meio complicado, porque o diretor não tem essa coragem, ou até o treinador não tem essa coragem de dar mais espaço para categorias de base por causa da pressão que existe do torcedor em cima do resultado imediato. Então, seja português, seja brasileiro ou qualquer outra nacionalidade,
trabalhando no Corinthians, ele vai enfrentar esse tipo de cobrança. Ontem até acho que não tem problema nenhum falar, conversando com o Ronaldo Giovanelli, ele disse que o Botafogo também está interessado no Luiz Castro, ou seja, o Corinthians tem interesse mesmo, porém tem uma concorrência e a gente vai aguardar até o final de semana, talvez tenhamos já uma definição, o que é importante para a sequência.